Mini índice contrato futuro, vamos aproveitar nesse domingão para analisar o gráfico das últimas movimentações e ver o que a gente consegue projetar para essa semana. Tá? Eu estou com um gráfico aqui no 15 minutos, então eu consigo ver desde o dia 6 de janeiro. E eu quero salientar aqui para vocês o seguinte: movimentação maior é de queda. Lembrando que em 2024 a gente teve uma desvalorização da nossa bolsa de 10% e, consequentemente, o contrato futuro vai seguir o Bovespa. E aí a gente tem toda essa desvalorização que nos últimos dias já começaram a dar sinais de recuperação. Então a gente começa a ter uma desconfiguração da tendência de baixa a partir do momento que a gente já começa a fazer topos e fundos maiores. Óbvio que a movimentação macro, movimentação da tendência primária ainda é de queda, mas a gente já começa a ter pontos importantes ali para cima sendo trabalhados e ganhados, né? Pontos sendo superados. Então a gente tem, eu marquei aqui nessas linhas, fechamento da semana passada na sexta-feira ficou no 123.110. Para baixo dele a gente vai marcar esse ponto desse topo como ponto importante para a gente. Na sexta-feira ele já se mostrou sendo relevante. Sexta-feira foi um dia extremamente lateral. Caso ele trabalhe abaixo do 122.860, eu vou monitorar esse ponto aqui, que é o 122.270, e esse outro fundo, que é o 121.600, tá? Para cima, caso a gente tenha um rompimento dessa consolidação para cima, eu vou monitorar como resistência esse ponto do 123.950 e o topo que foi deixado no dia 21 de janeiro ali no 124.770. Bom, mas lá para baixo, caso a gente tenha realmente uma semana muito pesada e trabalhe abaixo do 121.600, eu tenho esse patamar aqui, ó, que foi deixado no 120, marcar uma linha só, 120, 300, 310, e abaixo dele, esse fundo que foi deixado no dia 3 de janeiro, ali no 119.485. A gente teve uma máxima do ano de 2020, desculpa, uma mínima do ano de 2025, no dia 14 de janeiro, que foi deixado ali próximo do 119.060, mais especificamente no 0,55, tá? Para não falhar com a precisão. A questão é a seguinte: a gente já tem mercado, opa, ficou meio torto, já tem um mercado que vinha numa movimentação de baixa, começou a quebrar a estrutura e está dando sinal de continuação. Eu acredito muito mais depois dessa forte movimentação de queda, que a gente tem potencial graficamente falando para darmos uma continuidade na movimentação de alta, tá bom? Óbvio que existem vários outros fatores não gráficos, não técnicos que podem interferir, principalmente no começo do mandato de um presidente dos Estados Unidos. Eu lembro quando o Trump assumiu pela primeira vez, ele deu muitas taxações na China. Eles estão se entendendo agora, né? As notícias estão sendo mais pacíficas no quesito taxação do Trump com a China, mas ele tem feito várias ameaças comerciais e isso pode impactar o mundo todo e, consequentemente, a gente aqui também. Mas falando graficamente aqui, esse é o cenário técnico. Acredito que essa movimentação de queda não vou dizer da semana, mas foi de sexta, quinta e quarta praticamente, essa queda foi mais uma correção. A gente voltando a trabalhar aqui para cima, principalmente do 123.600, a gente tem potencial para buscar novamente o 124.700, que foi a máxima da semana. Para ser mais específico, na semana a gente encerrou aí, né, com 0,19 de alta. Isso mesmo, 0,19 de alta na semana. E estamos aí, deixamos uma máxima, o fechamento foi 123.110, a máxima ficou 124.770. Vou colocar no 15 minutos de novo, mas agora eu vou colocar o dólar, tá? Dólar futuro. Vou colocar um 15 minutos de novo. E vamos dar uma olhada que a movimentação foi oposta, né? Óbvio que a gente teve uma interferência muito grande do Banco Central para fazer segurar o câmbio lá em cima, né? A gente tinha um dólar muito acima do patamar de R$ 6. E aí nós tivemos várias interferências do Banco Central, se eu não me engano, Galípolo, já como novo presidente do Banco Central por indicação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, presidente do Brasil, já fez aí a sua primeira interferência no Banco Central, desculpa, interferência na cotação do dólar através do Banco Central.
Então a gente tem um mercado que obrigatoriamente foi pressionado para uma movimentação mais de queda. A tendência já de alguns dias tem sido de queda, como eu falei para vocês, desde aqui dessas fortes interferências ali, ainda em dezembro de 2024, né? A gente tem alguns pontos aqui que são reforçados desde a movimentação de dezembro, que é principalmente, pessoal, esse topinho aqui, ó, vou marcar aqui, presta atenção. Essa região que foi fundo, que acabou sendo fundo novamente, e quando rompido a bipolaridade foi testada muito bem, muito forte, pressionando o mercado para baixo, tá? Então vou colocar até aqui, ó, a gente tem uma LTB, tudo indica num dolinha mais forte para baixo. E a gente agora, para melhorar mais ainda, esse aqui é o meu cenário favorito de iniciação de um trade, tá, pessoal? Foi um ponto importante de suporte, rompido. A volta ela é maravilhosa para a gente testar como resistência. E novamente o dólar pela segunda vez respeita esse ponto como resistência, já mostrando essa rejeição aqui, fechando no 5.918, deixando uma mínima da semana ali no 875 bola, tá? A gente chegou a ter um dólar negociando abaixo do 5,90, dólar futuro, tá? Mas, Amazonas, caso na segunda-feira o mercado já abra acima desse patamar, óbvio que a gente vai ficar ainda em alerta. O ideal seria, caso ele abra nesse patamar aqui para cima, ele tentar cair e mostrar que não vai conseguir se manter aqui abaixo. A gente vê muita defesa e o mercado voltar a subir. Nesse cenário, a gente tem uma reversão muito forte que pode vir buscar agora a bipolaridade do ponto do 6,15, 6,10 ali mais ou menos, que é exatamente esse patamar aqui. Para cima dele, pessoal, a gente vai ter esse pontinho aqui também do 0,28, 6,028. Eu marquei esse fundo aqui também, e o mercado consolidou ali ao redor dele, né? Não foi testado tão bem assim a bipolaridade dele, somente nesse ponto aqui que foi muito legal. Depois ele até ficou meio enroscado nessa região, mas vamos marcar esse ponto, que é o 0,54. E lá para cima, como eu falei para vocês, a gente tem a coincidência desses dois pontos aqui nesse topo. Acabou sendo esse retorno aqui acabou sendo extremamente importante. E esse daqui de baixo também foi respeitado novamente. Aqui, um pouquinho aqui, né, nessa movimentação de alta, um pouquinho aqui. E resistência, resistência. De novo, tocou resistência. Então, esse pontinho aqui do 0,80 é extremamente relevante para a gente, caso o mercado de dólar volte ali para cima, tá? Não temos tantos históricos assim para baixo, tá? Óbvio que a gente vai marcar esse mesmo contrato antes da sua vigência de negociação, né? Quando ele ainda não era o contrato vigente ali em dezembro, mas ele já deixou um histórico ali para gente no 900, que a gente já perdeu esse ponto. O que a gente pode fazer de projeção ali para baixo é buscar aqui, deixa eu ver se eu tenho ela fácil, preço de Fibonacci. A gente pode jogar algumas projeções. Eu vou jogar dessa última perninha aqui, ó. Essa amplitude dessa queda, a gente vai ter a projeção de 161,8% de Fibonacci ali no 821. Caso o mercado de dólar continue caindo, podem me cobrar aí se esses pontos foram respeitados, foram pontos importantes ou não. E 200%, ou seja, 100%, eu estou projetando 100% dessa amplitude para baixo, partindo exatamente do fim dessa movimentação. Então, essa mesma distância igualada para baixo, partindo daqui do final. Então, 200% dali no 783. Acho que eu tenho mais esses dois pontos de projeção mesmo. O resto eu não anoto muito não. Só isso aqui já está de bom tamanho de panorama para a gente. Caso ele continue, obviamente, caindo, a gente vai aguardar. Mas, fundo anterior, essa mínima, ela já é um ponto importante para a gente. Caso ele volte ali para esse patamar do 875, isso, 875 aí mais ou menos, a gente já fica de olho num ponto de suporte. A tendência é de queda, então, obviamente, compra de suporte, por mais relevante que seja a sua justificativa técnica, ela não é a melhor opção. O ideal é tendência de baixa, eu espero um pullback para vender, assim você entra a favor da tendência primária, você entra a favor da movimentação no fractal maior. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal, deixa o like, comenta aqui embaixo se você concorda com a minha análise ou se você tem outro ponto de vista sobre o mercado. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.